Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos 13. Nós vamos ler os 3 primeiros versos. Atos 13, de 1 a 3. Esse texto, eu sei que os irmãos estão procurando e vão manusear as suas Bíblias e encontrar. Esse texto fala de um divisor de águas na vida da igreja. Uma igreja que se reunia primeiramente em Jerusalém. Os irmãos vão perceber como todo o clima, toda a atmosfera da igreja de Jerusalém os convidava para dentro, os convidava a permanecer na comunhão, era algo que cativava, deixando claro que a igreja em Jerusalém não era igreja perfeita. Só é você abrir lá no capítulo 5 de Atos e vai encontrar um casal chamado Ananias e Safira, e vai perceber que a igreja não era perfeita, apesar de ter pessoas como Paulo, como Pedro e Barnabé, mas era uma igreja marcada também por homens, por pecados, por falhas, por imperfeições também. Mas começo a perceber, irmãos, que essa igreja começa a sofrer perseguição, e é lindo quando eu percebo claramente, quando Jesus começa a ensinar e a mostrar à igreja, que essa igreja começaria ali em Jerusalém e tomaria proporções maiores, e quando Jesus diz lá em Atos 1:8, que até os confins da terra, Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, com certeza ele podia imaginar que chegaria até nós e que poderia alcançar tantos outros através das nossas vidas. Aquela igreja que antes estava apenas reunida em Jerusalém, a partir da perseguição, começou a crescer. As pessoas saíam de Jerusalém fugindo da perseguição e começou a alcançar outras pessoas. E aí chegou a igreja em Antioquia. E é exatamente nesse capítulo 13 que a gente vai conversar bem objetivamente, bem direcionadamente, aquilo que Deus fez através daqueles irmãos ali na igreja em Antioquia. Porque muito se fala da igreja em Jerusalém, mas não se dá tanto destaque às igrejas onde o evangelho também foi pregado, onde vidas foram alcançadas, onde missionários foram enviados. E a gente percebe claramente como Deus usa irmãos comprometidos, consagrados, para que outros possam ser enviados. O texto de Atos 13, de 1 a 3, diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, ou Manaim, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra, a quem os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Irmãos, estamos diante do início da primeira viagem missionária de Barnabé. Os irmãos que conhecem a história vão perceber que lá em Cirene, Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento, porque João Marcos, sobrinho de Barnabé, voltou, desistiu da viagem e deixou um tanto Paulo revoltado. E essa foi a primeira e única viagem de Paulo acompanhada de Barnabé. Porque logo em seguida, Barnabé se juntou a João Marcos e Paulo se juntou a Silas para que pudessem dar continuidade ao evangelho. Esse é um tempo em que a igreja começou a crescer e a gente percebe claramente, irmãos, que esse tempo é determinado pelo Espírito Santo. O tempo de permanecer nos lugares aonde o Senhor havia designado era por obra e graça do Espírito Santo. E é interessante que até as circunstâncias faziam com que os discípulos pudessem entender que chegou a hora de partir. Os irmãos estiverem com as suas Bíblias abertas, eu vou pedir que algum dos irmãos, ainda em Atos 13, leia, por gentileza, o versículo 50. Atos 13, 50. Por gentileza, um irmão ou irmã que estiver com a sua Bíblia aberta. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Então a gente percebe aí claramente que por ação dos homens, mas no controle de Deus, Paulo e Barnabé deixaram a cidade de Cirene e puderam sair dali, fruto da perseguição que desencadeou-se em função da vida, do compromisso que eles tinham de pregar, não Jesus preso à tradição dos judeus, mas o Jesus ressuscitado, Filho de Deus. E a gente percebe claramente, irmãos, essa igreja, uma igreja acolhedora,
uma igreja missionária, uma igreja que não tem suas portas fechadas, mas, pelo contrário, tem suas portas abertas para todo tipo de gente que carece de conhecer de Jesus. Quando eu comecei a congregar com os irmãos em Arapiraca, percebi como nós temos estrangeiros em Arapiraca. Pessoas que não eram naturais de Arapiraca, ou que saíram de Arapiraca e retornaram para Arapiraca, como é o caso do irmão Arivaldo, de Adilene, de Thaísa. Vejo o Nick, que não é de Arapiraca, Vera, que é de São Paulo, família Balbino Félix, imagino que é de Arapiraca, né, irmã Neuza? Pronto. Então, não sei, Simone, Ornã é de João Pessoa. E aí percebo como essa igreja é uma igreja diversa, no sentido de pessoas de várias partes do Brasil e que encontraram abrigo, encontraram acolhimento na igreja Boas Novas em Arapiraca. Se irmãos perceberem, fala exatamente sobre 5 homens. Primeiro, Barnabé. Ele era natural de Chipre. Era um judeu natural de Chipre. Simeão, também chamado de Níger, que no grego provavelmente seja negro, alguém de pele escura, e alguns comentaristas bíblicos defendem que provavelmente esse homem não era de Jerusalém, não era romano, havia nascido na África, logo é alguém que tinha conhecido Jesus através da experiência de chegada a Jerusalém. Lúcio, que nascido em Cirene, norte da África. Manaém, que esse homem, ainda que fosse judeu, mas havia crescido com Herodes, o tetrarca, havia nascido num berço de ouro, podia compartilhar da nobreza ali junto com Herodes. E, por último, Saulo, um judeu, nascido em Tarso, mas radicado ou aceito como romano, alguém que se tornou cidadão romano. Então, eu percebo claramente, irmãos, como a igreja de Antioquia é a igreja diversa. Não de pessoas apenas da cidade, mas pessoas que tinham chegado ali e que haviam conhecido o amor de Jesus. Primeira coisa que eu percebo quero destacar com os irmãos, pelo pouco relato que a gente conhece dos primeiros versos do capítulo 13, a igreja de Antioquia era uma igreja madura. Uma igreja que podia acolher. Quando a gente entende que no corpo de Cristo existe espaço para todos e para todos os dons, onde eu posso, com a orientação do Espírito Santo, colocar em prática meus dons e talentos. Igreja não é lugar de eu esconder, não enterrar meus dons, mas é a oportunidade para que eu possa colocar em prática meus dons e talentos. Afinal de contas, fui capacitado pelo Espírito Santo e só terá sentido a minha vida se a minha vida for marcada por esse compromisso com Deus. Então, a gente percebe claramente que existia uma diversidade de irmãos com diversos dons. E esses dons eram colocados em práticas para que outros viessem a conhecer através dessa experiência dessas pessoas. O primeiro verso do capítulo 3 diz assim: na igreja de Antioquia havia pastores, profetas e mestres. Havia profetas e mestres. Que além de ser uma igreja acolhedora, também é uma igreja que prezava pelo estudo da palavra de Deus. Interessante que essa distinção entre profetas e mestres, que profetas eram homens capacitados pelo Espírito Santo a receber a revelação de Deus e pregar a igreja. Em sentido atual, os profetas eram os porta-vozes de Deus, transmitiam o recado de Deus. Já os mestres eram homens a quem o Espírito Santo tinha dado a capacidade de explicar, de ensinar a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Então, dentro da igreja de Antioquia, existia espaço para todos. Todos tinham oportunidade, incentivados e encorajados a colocar em prática seus dons e talentos. Igreja, algum tempo atrás, eu li um livro muito de um americano, não lembro o nome, mas que tinha como título Igreja Celeiros de Dons. Ou seja, é a oportunidade que temos para colocar em prática os nossos dons, talentos, porque foi para isso que Deus nos capacitou, com essa finalidade, com esse propósito. Se você abre lá em Efésios capítulo 4, versos 11 e 12, vai perceber pelo relato de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 4, versos 11 e 12, diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Meu irmão, minha irmã, Deus, acima de tudo, e a nossa igreja precisa e carece que eu e você coloquemos em prática os nossos dons e talentos. A nossa igreja precisa ser um celeiro de dons, que muitas vezes eu prefiro sentar no banco e assistir o culto, sem me envolver, sem ter uma participação direta naquilo que está acontecendo. Os irmãos que estavam no domingo passado perceberam da aflição desse que vos fala, quando a nossa levita estava ali realizando o curso do Enem, e uma das músicas para mim foi um tormento, porque eu não achava a tonalidade
e o Lucas se esforçando para tentar me passar aquela tonalidade, e eu não conseguia encontrar aquela tonalidade, e terminou que a igreja cantou, foi bênção, Deus ouviu, aceitou o louvor, mas esse que vos fala, falou ou cantou só no seu coração, porque não conseguia encontrar a tonalidade certa e não queria atrapalhar os irmãos de cantarem e de continuarem cantando. Nós precisamos de levitas, nós precisamos de pessoas que tenham esse compromisso, que tenham esse dom, essa capacitação do Espírito Santo, porque são dons concedidos pelo Espírito Santo. Disse isso essa semana ao irmão Nick, ao irmão Erivaldo, que nós precisamos de pessoas na igreja comprometidas, pessoas dentro de áreas específicas, e nós olhamos à nossa volta e percebemos que muitos têm, mas se omitem, e alguns não têm e querem fazer. Eu prefiro trabalhar com gente comprometida, que não sabe como fazer e aprender como faz, do que gente que não tem compromisso com o reino e ainda que seja conhecedor daquela área, daquela necessidade da igreja. Sabe, irmãos, eu olho para a igreja de Antioquia, é uma igreja madura, porque era instruída na palavra de Deus. Eles valorizavam o conhecimento da palavra de Deus. Lá em Atos, capítulo 2, quando eu falei dos irmãos da igreja de Jerusalém, capítulo 2, versos 43 e 47, percebo como o início de tudo que Deus estava preparando aquela igreja, aquela comunidade, para que pudessem estar fortalecidos na comunhão, nos relacionamentos, para que diante das perseguições eles viessem a permanecer comprometidos uns com os outros. Lá em Atos, capítulo 2, versos 43 a 47, o relato de Lucas fala exatamente dessa maneira como a igreja vivia, em comunhão, no partir do pão, de casa em casa, no templo, louvando e glorificando a Deus, e isso impactava as pessoas que conviviam com aquelas pessoas. Aquelas pessoas que conheciam os cristãos sabiam que eles eram diferentes, porque viviam em comunhão, em compromisso. Tudo que eles tinham identificava como aquilo não era meu, isso é do Senhor e precisa ser consagrado ao Senhor. Precisamos viver, irmãos, esse tempo. Um tempo em que nós sejamos a solução. Nós sejamos a solução da necessidade da nossa igreja. Precisamos entender que eu sou um dos críticos, porque por muito tempo, alguma de nossas congregações entendeu, eu dirigi uma congregação aqui em Maceió, no bairro do Reginaldo, e por muito tempo essa congregação entendeu que ninguém ali era capacitado e que aquela igreja só funcionava quando vinha algum irmão lá de Maceió, ou da igreja do Farol, perdão, e pudesse realizar o trabalho. Se Deus colocou você na igreja Batista Boas Novas, é porque de alguma maneira Ele quer usar a sua vida para a glória dele. Ele sabe das suas limitações, ele sabe das minhas. Mas quem capacita não sou eu. Não nasci pronto. E nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Então, aqueles irmãos entenderam que a missão precisava ser exercida por todos. E alguns se destacavam. Olhe para a igreja de Jerusalém, e aquela igreja de Jerusalém tinha como maior destaque, ou como seu cartão de visita, a vida comum, a vida comunitária. Existia uma comunhão que esse comportamento da igreja produzia frutos e gente era acrescentada. Mas Deus estava preparando aquele povo, sem eles perceberem, para algo que estava por acontecer, quando desencadeou-se ali a perseguição em Jerusalém. No capítulo 11, versos 19 e 20, fala exatamente desse momento. Após o apedrejamento de Estevão, a igreja foi dispersa, fugiu de Jerusalém para não serem mortas pelas autoridades judaicas. Versículo capítulo 11, versos 19 e 20, diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Gente que chegou de fora, gente que não é arapiraquense, ainda que literalmente vista a camisa do Asa, que eu vi ali, tanto a Leire como a Leire como fugiu. Oliver. É o Oliver, isso, o Oliver. Vi os dois ali com a camisa do Asa. É gente que chegou de fora, mas que tem vestido a camisa do reino dentro dessa cidade que carece de conhecer de Jesus. E Jesus não vai trazer um missionário de fora para pregar o evangelho e nos substituir. O Senhor conta com cada um de nós, irmãos, para que possamos fazer a nossa parte, cumprir a missão que nos foi confiada. Porque chegarmos diante de Deus, cadê os seus talentos, seus dons? Ah, Senhor, eu fiquei com medo de perder, enterrei.
Não, enterre não, coloque em prática. Porque quem capacita é o Senhor e para a glória dele. Faça do seu jeito. A segunda lição que eu aprendo com essa igreja, era uma igreja, além de madura, era uma igreja consagrada, onde havia plena atuação e orientação do Espírito Santo. Se os irmãos estiverem com as suas Bíblias abertas no capítulo 13, no verso 2, a parte A, diz assim: enquanto adoravam e jejuavam, disse o Espírito Santo. Uma igreja precisa viver na total dependência do Espírito Santo. Uma igreja não pode viver na dependência de um pastor, não pode viver na dependência da sua liderança, porque no dia que esse pastor não estiver presente, no dia que essa liderança estiver ausente, essa igreja não vai funcionar. Nós, como cristãos, precisamos viver na total dependência do Senhor. Porque quem capacita é o Espírito Santo, não sou eu. Quem capacita não é seminário. Quem capacita não é concílio para ser pastor, para ser missionário, não. Quem capacita é o Espírito Santo, quando nos colocamos submissos à sua vontade. Eles viviam numa comunhão com Deus e podiam conhecer plenamente a vontade do Espírito Santo através dessa comunhão, dessa dependência do Senhor. Sabe, irmãos, é tão bom olhar para aquela igreja de Antioquia e perceber que essa relação os levava a uma intimidade com Deus. Muitas vezes as pessoas querem ser usadas por Deus, mas não querem compromisso, porque diante da dificuldade, dos imprevistos, dos empecilhos, logo desistem, logo voltam as suas costas para a missão que lhes foi confiada. Precisamos entender, irmãos, que nós somos capacitados. Como disse o irmão Arivaldo com muita propriedade, todos nós somos missionários. Missionário não é só aquele que deixou a sua terra, a sua família, veio para uma terra distante, com idioma, com costume, com prática diferente da minha, da nossa. Missionários somos todos nós que um dia aceitamos Jesus como nosso Salvador. O Espírito Santo capacita, ministra e revela e envia. Encontrei uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele escreveu: o Espírito Santo é livre e soberano na condição dos destinos da igreja. A orientação do Espírito Santo é segundo a palavra e não a parte dela. O Espírito Santo se manifesta em uma igreja centralizada na palavra e é uma igreja que ora e mantém plena comunhão com Deus. Deus só vai se revelar, Deus só vai se manifestar no nosso meio desde que estejamos em plena comunhão com Ele, na total dependência do Senhor. Aqueles irmãos foram instruídos pelo Espírito Santo quando estavam adorando na igreja. Muitas vezes queremos manter plena comunhão e conhecer a vontade de Deus, mas em casa. Olha, eu vou participar do culto, vou participar pelo YouTube. Olha, não vou hoje não, orem por mim. Eu costumo chamar, que é os irmãos chamados 6 horas. Vocês oram por mim, vocês oram por mim. Eu vou ficar em casa, eu tenho meus compromissos, não posso abrir mão dos meus compromissos. E querem que Deus se revele à sua vida dessa maneira. A Igreja Batista Brasileira, a Igreja Batista Boas Novas, carece, necessita e clama por aqueles que entendem a missão que lhes foi confiada por Deus. Uma igreja não pode ser apenas entregue a alguns. A igreja é responsabilidade de todos, não é só daquele que exerce o pastorado. Nós precisamos entender que a missão é confiada a todos nós. Todas as exigências dos cristãos em Jerusalém foram sendo aperfeiçoadas, preparando a igreja para a chegada de novos crentes na conversão dos gentios. Aqueles irmãos foram abrindo as portas, entendendo que essa missão era acolhedora. Outros precisavam chegar e conhecer de Jesus. O capítulo 11, verso 21, que fala dessa experiência da igreja em Antioquia, fala exatamente desse momento seguinte à fuga de Jerusalém. E o versículo 21 do capítulo 11 diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram no Senhor. Sabe, irmãos, diante do Senhor nós temos muitas desculpas para não fazer o melhor. Temos muitas desculpas. Mas só quem conhece as nossas reais limitações, impedimentos é o Senhor. Que realmente tenhamos consciência dessa necessidade e daquilo que eu possa fazer, apesar da minha incapacidade. E uma terceira e última lição que eu aprendo com essa igreja era uma igreja missionária, que não só ora, mas também envia e sustenta os que foram enviados. Louva a Deus, porque a nossa igreja iniciou com a visão de uma igreja missionária, que entendeu a necessidade de espalhar, de crescer, de fazer com que o evangelho pudesse ser conhecido em outros estados, outros municípios de Alagoas. Louva a Deus, porque posso perceber claramente isso no coração dos irmãos. Quando temos abraçado a obra missionária, quando Simone nos comunicou que estaria recebendo a missionária Solange,
coloquei à disposição para que ela pudesse dar uma palavra ali à igreja. Porque isso nos desperta, irmãos. Faz com que a gente entenda como Deus está agindo ao nosso redor, como Deus está restaurando vidas através da minha oração, através das minhas ofertas, através do meu compromisso. Aqueles irmãos entenderam claramente que aquele evangelho chegou até eles e precisava chegar até outros. Não podemos fechar dentro de 4 paredes e dizer, olha, está muito bom aqui. Como Pedro, Tiago e João ali no Monte da Transfiguração. Quando Pedro diz, Jesus, você quer que construamos 3 cabanas? Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Está muito bom aqui, não vamos descer. Não. A palavra no grego, eclesia, significa chamados para fora. Essa igreja que o Senhor quer vendo atuando em Arapiraca. Dentro da própria igreja, ali em Antioquia, Deus levantou os missionários que ele precisava para atender às necessidades dos perdidos. Dentro da nossa igreja, Deus tem levantado gente que tem feito um trabalho de formiguinha, um trabalho que não tem sido notado e nem precisa ser notado, nem elogiado, nem destacado, porque Deus está vendo a dedicação de cada um dos irmãos. Mas precisamos olhar para nós mesmos e perceber se aquilo que eu tenho feito tem agradado o coração de Deus e tem feito com que outras pessoas venham conhecer de Jesus. Interessante como eu consigo perceber claramente, irmãos, nesse relato de Lucas, lá em Atos capítulo 13, como a gente consegue perceber claramente como se dá o envio dos missionários. Os missionários que eram do Novo Testamento, mas que hoje também são manifestados em nosso tempo. Primeira coisa, Deus chama e separa aquele que ele escolheu. É Deus quem chama. Tem muita gente aí com título de pastor, mas que não tem tido atitude, comportamento, vida, exemplo para dar às suas ovelhas. A segunda coisa que eu percebo claramente é que a igreja confirma o chamado. Ali a igreja na Antioquia fez com que aqueles irmãos pudessem entender claramente a necessidade de sair das 4 paredes e cumprir a missão que o Senhor os havia designado. E a terceira e última ação, o Espírito Santo à igreja envia os missionários e os apoia com oração e cooperação. Aí está o nosso papel, irmãos, de enviar, orar e sustentar aqueles que temos ido. Por muito tempo, a igreja apenas orou e contribuiu e ficava muito cômodo nessa situação, porque a gente não ia, não fazia o trabalho. Eu quero apenas orar e contribuir. Olha quanto é para sustentar um missionário, olha quanto é para manter um trabalho na Arapiraca, olha quanto é para manter o trabalho em Quebrangulo. Eu contribuo, mas não vou. O Senhor quer que possamos nos expor a fazer aquilo que o Deus colocou em nosso coração, irmãos. Orar, contribuir e, se necessário, poder ir também. Deus não separa alguém para a sua obra do nada. Essa pessoa precisa estar preparada e em plena atuação. Temos visto aqui em Maceió, quando alguém se apresenta aí ao seminário, eu faço parte da comissão, domingo eu falei para a igreja que tive o privilégio, comissão de ouvir o testemunho do Maurício. Maurício foi alguém que foi alcançado pela Cristolândia e hoje é instrutor na Cristolândia, entendeu? De seguir a missão de ir ao seminário e ser preparado para o ministério. E eu percebo claramente como essas pessoas chegam do nada e com pouco tempo de igreja já querem ir para o seminário, já querem seguir uma carreira pastoral, de missionário, não sei. E eu pergunto, o que você fez dentro da sua igreja? O que você realizou como prática, como atitude? Já fez alguma viagem missionária? O irmão já participou de alguma atividade evangelística da igreja? Como é que Deus vai chamar você para capacitar para um seminário se não há nenhum exemplo, nenhuma dedicação aqui dentro da igreja? Capítulo 11 ainda, versículos 22 a 26. Veja como esse processo se deu ali na igreja em Antioquia. Como a coisa fluiu naturalmente através do compromisso daquela liderança que estava à frente, que estava comprometida, aquela igreja que realmente era uma igreja missionária. Capítulo 11, versos 22 a 23, diz assim: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem firmes ou fiéis no Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia.
Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinavam a muitos, e em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Deus não chama ninguém do nada. Deus chama pessoas comprometidas. Paulo havia se convertido. E naquele momento em seguinte, ele começou a pregar o evangelho. E aí Deus, olha, ele já está pronto para ser enviado, para cumprir a missão. Encontrei uma citação de um comentarista bíblico chamado Heidegger. Ele fala exatamente dessa importância da obra missionária, de algo que muitas vezes a gente não valoriza. Ele diz assim: o mais humilde serviço que nos foi requerido, de conformidade com a chamada divina, é honroso e digno de ser realizado. Porém, as mais elevadas dignidades não são dignas, se vierem exclusivamente dos homens, de serem objeto de nossa realização. Aquilo que temos feito para a nossa presunção, para a nossa vaidade, para que possa constar no nosso currículo, para de maneira nenhuma isso agrada ao coração de Deus. Deus quer e deseja que possamos nos comprometer com a obra missionária dele aqui em Arapiraca, em Alagoas, no Brasil e ao todo mundo. E aí eu olho para a experiência, os irmãos devem estar perguntando: pastor, e qual foi o resultado dessa igreja, dessa viagem dos irmãos ali em Antioquia, Paulo e Barnabé, o Barnabé e Saulo, que saíram de Antioquia para pregar o evangelho e foram capacitados ou orientados e abençoados pelos irmãos? Veja os versículos 42 a 45 do capítulo 13 ainda. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Eles conversavam com eles, recomendando-os que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Fruto de uma igreja comprometida, uma igreja que ora, uma igreja que envia, uma igreja que sustenta. É assim que o Senhor quer e deseja usar as nossas vidas, irmãos. Encontrei aqui, quero finalizar, uma palavra do pastor Jader Medeiros, quando ele fala desse privilégio de sermos separados para uma obra específica, que não precisa ser um pastor, um missionário, alguém com a capacitação própria para tal, mas que numa fila de banco, numa consulta, esperando um ônibus, ou alguma situação da nossa vida, do nosso cotidiano, possamos falar do amor de Jesus para essas pessoas que estão à nossa volta. E ele escreveu, o pastor Jader Medeiros: trabalhar na obra missionária é um misto de cansaço com felicidade. É sentir falta de muito conforto, sentindo-se confortável em Deus. É desobedecer ao ego para obedecer ao Senhor da obra e incrivelmente estar feliz. É entender que o Senhor separou a você e a mim, irmãos, para que sejamos sal, para que sejamos luz, para que sejamos instrumentos dóceis na mão dele. E possamos ver o evangelho crescer. Possamos ver através das nossas vidas pessoas chegando até a nossa igreja, pessoas aceitando o convite da salvação. E que nós sejamos desafiados a sair dessa nossa zona de conforto e olhar para trás e perceber quantos morreram, quantos foram perseguidos, quantos tiveram seus bens confiscados, mas que não apostataram do desejo de continuar servindo ao Senhor. E como igreja possamos fazer a nossa parte e cumprir a missão que nos foi confiada. Que seja o tempo, irmãos, de arregaçarmos as nossas mangas e colocarmos a mão no arado e cumprirmos a missão para o qual o Senhor nos capacitou. Que o bom Deus nos abençoe e nos oriente em tudo que Ele vier e desejar usar as nossas vidas. Vamos orar? Amém. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque aprendemos da Tua palavra que não fomos nós que se escolhemos, mas o Senhor nos escolheu. E nos escolheu com um propósito específico, para que fôssemos, Senhor, e dessemos fruto. E não fosse qualquer fruto, mas que fosse um fruto permanente, um fruto constante, um fruto que possa redundar em honra e glória e louvor ao Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que têm chegado à nossa igreja. Fruto de alguém que convidou, fruto de alguém que se preocupou e foi ao encontro. Mas, Senhor, desperta em mim, e cada um de nós, a começar em mim, o desejo, Senhor, de convidar, e muito mais do que convidar, a viver, a falar, a anunciar que só Jesus Cristo salva, e possamos ter um santo problema em nossa igreja. Não tenhamos espaço para comportar todos aqueles que estão ali desejosos de ouvir a Tua palavra e conhecer do amor de Jesus em suas vidas.
Nos capacita, Senhor. Sabemos que somos incapazes, falhos, pecadores, mas o teu amor nos torna capazes, merecedores de algo que nos tem capacitado para a tua obra. Guarda-nos em tudo e dá-nos o restante de semana na tua presença. É isso que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.